Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, defendeu a ideia de que a proibição das saídas temporárias de presos prejudica a ressocialização e fortalece o crime organizado. Em uma nota enviada à coluna da jornalista Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, o ministro de Lula disse ainda que a medida é inconstitucional. Ao comentar a aprovação das mudanças na Lei de Execução Penal pelo Congresso, acabando com saídas temporárias em datas comemorativas para presos do regime semiaberto, Silvio Almeida afirmou, abro aspas aqui para o ministro, a forma como se está lidando com o tema no país vai na contramão de tudo que tem sido feito mundialmente para racionalizar e diminuir a pressão do sistema carcerário. Fecho aspas aqui para o ministro Silvio Almeida. Carlo Cauti, quero ouvi-lo aí sobre essa declaração do ministro em relação ao fim das saidinhas, que, diga-se de passagem, o Congresso deve se debruçar sobre o tema aí na semana que vem, para ver se derruba o veto aí parcial do presidente Lula sobre o tema. Pois é, Paulo. Primeiramente, o ministro está mentindo, porque no mundo inteiro há uma tendência em deixar as penas mais duras para quem comete crimes. E os estados, ou os países, ou os estados que fazem o contrário, sofrem duras consequências por causa disso, como podemos ver na Califórnia, né? A Ana pode falar melhor sobre isso, mas quando a Califórnia, nos anos passados, decidiu liberar geral, né, para usar um termo muito caro aos jovens, né, para os microcrimes, que eles chamavam assim, ou seja, ninguém ia preso se roubasse até, se não me engano, $100 ou algo do tipo, a Califórnia se tornou um inferno, um caos. Há vídeos aqui na internet que circulam que mostram verdadeiros saques a lojas e os guardas não fazem nada porque sabem que esses bandidos não serão presos, não vão arcar com as consequências. Resultado qual foi? Uma migração da Flórida de pessoas que estão saindo, da Califórnia, em direção da Flórida, muitas vezes, ou do Texas, de pessoas que não aguentam mais, né, esse avanço da criminalidade. Na Europa, vários países estão deixando as penas mais duras. E vou falar pelo meu país, pela Itália, e já há muito tempo, apenas duríssimas para quem comete crimes hediondos. Os mafiosos na Itália, eles são condenados ao 41 bis, que é um artigo do Código Penal onde você é preso à prisão perpétua em regime ultra fechado, cárcere duro, e você não tem sequer contato com seus companheiros de prisão, você tem cela individual. E ninguém veio falar que isso é uma violação dos direitos humanos, porque bandidos são tratados como bandidos. E adivinha só, depois que a Itália aplicou o regime de prisão dura contra os mafiosos, a máfia começou a perder força. E hoje é muito mais fraca do que era, por exemplo, nos anos 80. Então, o ministro está mentindo, o mundo está indo exatamente em direção contrária, e a bandidolatria que temos aqui no Brasil é uma das causas, porque no Brasil temos uma guerra civil todos os anos. Todos os anos morrem dezenas de milhares de brasileiros por causa da impunidade, porque é muito difícil para as polícias identificar os responsáveis de homicídios e garantir que eles sejam punidos. Muitas vezes levam até as delegacias e eles são soltos. Então, tem estatísticas que mostram que menos de 10% dos homicídios, em alguns estados até 3% dos homicídios, chegam a ser solucionados. Ou seja, vale mais a pena para uma pessoa matar alguém, porque não vai ser preso, do que, por exemplo, abrir uma empresa onde tem 40% de chance de quebrar antes do primeiro ano. Então, é isso que se tornou o Brasil o paraíso dos bandidos, dos traficantes, dos assassinos, dos assaltantes. E só para terminar, Paula, o que esperar de um governo onde o presidente da República, durante a campanha eleitoral, disse que tinha que acabar com essa história de prender quem roubava um celularzinho só para pagar uma cerveja à noite, ou seja, liberou geral até verbalmente durante a campanha eleitoral, e o que esperar de um ministro que deveria ser dos direitos humanos e que não prestou nenhuma homenagem, ou não teve nenhuma consideração com o soldado da PM lá de Minas Gerais, o Roger Dias,
morto por um bandido que não tinha voltado de uma saidinha, não teve nenhuma consideração com a família, mas nem, até a nível internacional, o ministro, faz o Brasil passar vergonha, porque quando o Hamas massacrou milhares de israelenses, não teve uma palavra do ministro Silvio Almeida. Então, assim, o ministro Silvio Almeida, toda vez que fala, o Brasil passa vergonha. Já passou na hora do ministro ser substituído para esse governo não continuar passando vergonha frente à opinião pública. Ana, quero te ouvir sobre essa declaração do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, principalmente nessa questão quando ele tenta associar o fim das saidinhas com o fortalecimento do crime organizado. Eu vou trazer aqui a aspa novamente aqui do ministro. Abro aspas para o Silvio Almeida. Isso contraria a ideia de ressocialização, que é um dos objetivos expressos na lógica do sistema penitenciário brasileiro. Ou seja, essa medida só serve para desestabilizar um sistema que já tem muitos problemas, além de fortalecer o crime organizado, que ganha mais mão de obra, fecho aspas, aí para o ministro. O que ele quis dizer? Que o crime organizado, sem as saidinhas, tem mais chance de recrutar os presos dentro das penitenciárias? Seria isso? Inacreditável, Paula. É um governo totalmente alienado com a realidade do Brasil. E curioso que o ministro dos Direitos Humanos, ele só se pronuncia para falar, para proteger bandido, né? Até agora ele não falou, por exemplo, do Felipe Martins, preso injustamente, já provou sua inocência. Não falou das centenas de presos políticos do 8 de janeiro, senhoras, idosos condenados a 13, 14, 15 anos de prisão. Será que não tem a ver com crime de tortura, né, em cima dessas pessoas, direitos humanos? Só abre a boca para falar, para proteger bandido. Paula, quero trazer um ponto aí do que o Caute falou, né, sobre a Califórnia. O Caute usou a palavra correta, um caos. Essa conivência com o crime, uma leniência, digamos assim, das autoridades com bandidos aqui na Califórnia trouxe o verdadeiro caos para o Estado. Eu já testemunhei 2, 3, 4 vezes rapazes entrando em farmácias, em lojas de departamento com mochilas, uma mochila no ombro, uma mochila no outro, né, mais uma mochila na frente, rapazes até, né, bem vestidos, olhando o preço de tudo, colocando nas mochilas, porque agora, aqui na Califórnia, se você roubar até $950, é um misdemeanor, né? É um crime então, as pessoas, é um crime de menor porte. Os policiais nem correm atrás disso tudo. Cremes, né, faciais são trancados nas farmácias hoje. Exatamente, se você quer comprar um creme facial, você tem que chamar o atendente para abrir uma gaiolinha. Esse é o nível da Califórnia. Tem um seriado na Netflix, aproveitando que estamos na sexta-feira, Paula, que se chama Fear City, Fear de medo, Fear City, Nova York contra a máfia, e que mostra exatamente como Nova York estava um caos ali nos anos 70, nos anos 80, e que depois da administração do prefeito Rudy Giuliani, uma administração que ele não negociava com bandidos, né? A lei era aplicada, os policiais eram bem remunerados, não havia bandidolatria, e foi o que colocou Nova York nos eixos novamente. Hoje, infelizmente, segue políticas muito parecidas com as políticas daqui da Califórnia. Então, Paula, é aquela história, né, que o Constantino e eu, nós brincamos, embora o Constantino esteja num estado republicano. Nós viemos do futuro e esse tipo de aproximação que este atual governo do Lula tem com essa leniência com bandidos e um soft policy, né, aquelas políticas leves em relação aos bandidos, aos criminosos, não dá certo. E, para finalizar, Paula, paralelamente a essa bandidolatria que tem aqui na Califórnia, políticas de descriminalização das drogas.
Esse é um combo infernal que nós brasileiros temos que fazer de tudo para não entrar nele. É um ciclo que traz o verdadeiro caos para a sociedade. Bom, Alexandre, o ministro disse que o fim das saidinhas vai na contramão de tudo que está sendo definido aí mundialmente para diminuir aí a população carcerária, mas não que foi decidido aqui no nosso Congresso Nacional, que por ampla maioria, tanto no Senado quanto na Câmara, decidiram pelo fim da saidinha dos presos, né? O presidente Lula vetou parcialmente esse projeto de lei e agora os parlamentares devem se debruçar mais uma vez aí, e a tendência é que eles derrubem o veto de Lula. Mas o ministro está indo contra a maioria dos representantes do povo brasileiro, o que não é novidade para quem conhece alguns ex-alunos do ministro, né? Não falam muito bem dele. Ele, por exemplo, ele falou essa história aí de a não saidinha beneficia o crime organizado, mas não demonstrou, ele não demonstrou isso, né? Eu acho que nós, jornalistas céticos por natureza, precisamos da demonstração de alguma afirmação. Ele não demonstrou. O que a natureza humana demonstra é que a pessoa sabendo, a pessoa que tenha tendências de desvios, né, mas que saiba que vai ser castigado, se desviar, ele vai evitar o desvio. É por isso que existe educação e castigo juntos, né? Mas se a pessoa souber que há defensores de bandidos, isso vai ser uma tentação, né, para pegar, roubar, matar, assaltar, né? E é o que a gente tem visto na prática, na saidinha, cometendo crimes. Eu proponho ao ministro que seja isonômico na sua defesa de direitos humanos, que assim como defende os direitos dos bandidos, defenda os direitos dos policiais e defenda os direitos das vítimas.